Olá, tudo bem? No ar, mais uma edição do programa Visão Panorâmica aqui pela sua TV Poços e também pelo nosso site www.tvpocos.com.br. Em todo o mundo está começando mais uma edição deste programa que tem aí a função de levar até você, telespectador, curiosidades, entretenimento, entrevistas de personalidades, pessoas da nossa cidade e também de todo o nosso país. Já começando o programa de hoje, quero mandar um abraço todo especial, para estas pessoas que com certeza fazem parte do sucesso e do crescimento da minha vida profissional, espiritual, da minha família, enfim. Estou falando do meu pai, o Marrom, e também da minha mãe, a Dona Maria, Quero mandar um abraço para os meus irmãos, o Fábio, a Juliana e também o Josmar Alvarenga, que também é um dos cinegrafistas deste programa. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela força nos melhores e também nos mais difíceis momentos da minha vida. Eu amo vocês. O programa de hoje tem aí, a função de estar mostrando para você uma história muito bacana. A história dele que começou aos 14 anos de idade a se envolver com o radioamadorismo. Ao passar do tempo, devido aí à grande paixão pelo rádio, acabou se tornando um radialista profissional. Atualmente é um dos comunicadores do grupo Difusora de Poços de Caldas. Ele também foi o primeiro brasileiro a manter contato com a estação internacional, a estação espacial, aquela mesmo dos astronautas. O seu nome está cadastrado aí, entre os radioamadores mundiais que manteram contato, está cadastrado no site oficial da NASA. Manteve contato também com muito sucesso com o astronauta brasileiro Marcos Pontes, naquela super missão que aí sacudiu o Brasil e nos manteve aí, com um orgulho em alta, porque era um brasileiro fazendo sucesso fora, do mundo, ou seja, lá no espaço e repercutindo em todo o país. E o nosso querido convidado de hoje manteve contato com esse astronauta brasileiro, recebendo o cartão QSL. QSL? Quer saber o que é isso? Pois é, no programa de hoje, o radioamador, o radialista Maurício Beraldo, falando um pouquinho, dessa curiosidade, que eu tenho certeza que você vai aprender um pouco mais sobre a história do radioamadorismo, este assunto e este item que é a origem da comunicação no mundo, a origem do celular, a origem do rádio comercial, a origem da televisão, enfim, a origem da comunicação. O radioamadorismo em Poços de Caldas, no Brasil e no mundo, sendo explicado aí de uma forma muito inteligente pelo meu convidado de hoje, Maurício Beraldo. Vamos lá. No programa Visão Panorâmica de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais de um assunto um tanto quanto direcionado para as pessoas que gostam ou, de repente, para aquelas que conhecem mais a fundo deste assunto. As que não conhecem, de repente, a partir de hoje, vão ter aí uma espécie de aula teórica no programa Visão Panorâmica sobre o mundo do radioamadorismo. E eu convidei para esse bate-papo no programa Visão Panorâmica de hoje alguém que conhece e sabe muito bem deste assunto, Além de amigo, companheiro aí de trabalho, companheiro nosso da imprensa, também um grande fanático por este assunto que é o radioamadorismo, Maurício Beraldo. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Rodrigo. Prazer em estar aqui no seu programa mais uma vez, Programa maravilhoso aqui pela TV Poços. Tá certo. Olha o vozeirão dele. Lembrando que o Maurício, para quem ainda não o conhece, fisicamente, é o Maurício Beraldo. Sim, você deve estar se perguntando, será que é o Maurício da rádio, da Rádio Difusora, da 104+? É ele mesmo, Maurício, que é um profissional da área. Antes da gente entrar no âmbito do radioamadorismo, Maurício, se apresenta aí para os telespectadores como um profissional. Fala aí do seu programa na Difusora AM, Isso. Que por sinal diário tenho acompanhado, programa muito bacana.
Ok, Rodrigo. Então eu sou Maurício Beraldo. Prazer, dá licença de entrar na casa de vocês, não é? E eu tenho um programa todos os dias na Rádio Difusora AM, 1250 kHz, que é o Tarde Legal, onde o pessoal participa, pede música, tem fofoca de artistas, aquilo que nós fazíamos, né, Rodrigo? Aquele programa gostoso que nós fazíamos. E eu espero, conto com a audiência também de todo o pessoal, toda Poços de Caldas que está assistindo a TV Pós. Tá, lembrando que já gostaria de te agradecer aqui de antemão, porque nós estamos aqui no horário da tarde, né, o horário de almoço do Maurício Beraldo, que foi a única hora que ele conseguiu dar uma paradinha para poder atender aqui a produção do programa, então eu já te agradeço. Bom, vamos falar deste assunto maravilhoso que eu particularmente gosto muito, que é o radioamadorismo. Já para a gente começar, daqui a pouco vamos mostrar aqui algumas modificações e também algumas modernidades, né, Maurício, que vem surgindo aí ao longo desse tempo, que de repente você não conhece. Mas primeiro vamos contar um pouquinho da história do rádio, para quem não sabe, como que surgiu aí o radioamadorismo no mundo, né? Como que surgiu essa super fascinação aí? O radioamadorismo, Rodrigo, surgiu com experimentos, não é? Nos Estados Unidos aconteceu, tudo surgiu lá, né? Também na Europa, e eles viram que era viável, também era comercialmente viável, criar equipamentos domésticos para que as pessoas pudessem se comunicar. Porque você sabe que o ser humano ele tem uma facilidade, uma necessidade de comunicação. Todos nós queremos conhecer pessoas. Eu acredito que Deus que colocou isso em nós, né, para que nós não vivemos sozinhos, não consigamos viver sozinhos, né? E a partir da década de 20, eles começaram a introduzir o radioamadorismo para o público, para as pessoas, né, como eles dizem, para as pessoas comuns, né? E a partir de lá veio o radioamadorismo, foram criando equipamentos novos, e o radioamadorismo hoje, ele serve para fazer amigos também, como a internet. Nós desenvolvemos a internet através do rádio, entendeu? Todo o radioamadorismo que ajudou os telefones celulares também. E assim veio o radioamadorismo até hoje, que é uma coisa maravilhosa. E eu convido você que não conhece o radioamadorismo, você venha conhecer. Nós temos um clube aqui em Poços de Caldas, que foi fundado em 1965. Esse clube tem chão, então. Esse clube destinado a radioamadores, e inclusive acontece reuniões todas as segundas-feiras aqui em Poços de Caldas. Quem quiser conhecer também, é um mundo totalmente diferente do nosso, um mundo maravilhoso. Tá certo. Olha só, você tocou num ponto muito interessante, que é o radioamador falando de que o rádio foi aí a origem quer dizer, acredito de todos os meios de comunicação, né? Do telefone, do próprio rádio comercial, né, Maurício? E também hoje, acredito, da própria televisão, que foi um princípio, né, Maurício? Com certeza, porque a ansiedade, como nós dissemos antes, a ansiedade pela comunicação, surgiu a televisão, não é? Por quê? Porque antigamente nas rádios novelas, o pessoal queria saber quem era. Quem será que é? Aí uma pessoa teve a ideia de criar a televisão como nós temos até hoje, que agora a televisão está desenvolvendo para os monitores de LCD, sim, monitores de plasma. Então, a necessidade de comunicação foi desenvolvida também através do rádio, foi desenvolvida a televisão, que não acabou com o rádio, né? Para você ver, a televisão veio somar com o rádio, e a internet também agora veio somar com o radioamadorismo, que nos ajudou também a criar outros campos, a criar novas modalidades no radioamadorismo. Bom, isso aqui é só uma pequena explanação para você que está em casa acompanhando o programa. É uma pequena história, né, Maurício? Bem resumida. É claro que é uma coisa muito mais complexa e mais profunda do que você possa imaginar se você realmente for pesquisar sobre esse assunto. Mas vamos tentar simplificar da melhor maneira possível para você entender como que funciona uma base de radioamador, a comunicação entre as pessoas a partir de agora no programa Visão Panorâmica. Estou recebendo o pessoal aqui do Visão Panorâmica e agradecendo a participação de vocês pelo rádio. Muito obrigado pela contestação. Eu sou o PY4 Mike Alfa Bravo, Maurício. Estou aqui pela cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, aqui no Brasil. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela contestação.
neste momento você vai conhecer na prática agora como que funciona um bate-papo aí pelo rádio amador. Você de repente mais jovem que tem aquela oportunidade de entrar nas salas de bate-papo pela internet, no rádio não é tão diferente assim. No rádio é uma sala de bate-papo pelo rádio, né? Via ondas de transmissão, não é? Nesse momento o Maurício Beraldo aqui, ele já sintonizou aqui, né? Uma rodada, que é assim que na gíria do rádio, ou seja, são grupos de pessoas se comunicando pelo rádio, e ele acaba de pedir a oportunidade para participar. Daqui a pouquinho vão chamar você, né, Maurício? Isso, estão falando aqui, daqui a pouquinho vão passar a oportunidade para mim. São várias pessoas, vários radioamadores que estão em todas as partes do Brasil. É o Brasil todo falando aqui. Lembrando que você está aqui, qual que é a faixa de onda que você está aqui? Essa faixa de 40 metros é faixa destinada para radioamadores classe B. Olha só, daqui a pouquinho vamos explicar para você também que existem várias faixas de onda no rádio também. E para cada uma delas, um tipo de prefixo, você precisa ter uma licença para falar, né? Precisa ser licenciado pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, assim como uma TV precisa de concessão, uma rádio precisa de concessão, uma estação dessa dentro de casa também precisa, né, Maurício? Uma concessão da Agência das Telecomunicações, né? Isso, a concessão seria a licença, né? E se você não tiver licença, você não pode falar no rádio. Para você ter uma ideia, nós temos aí girando em volta da Terra a Estação Espacial Internacional, e os astronautas que sobem para lá, eles fazem a provinha aqui, entendeu? Estudam para tirar o prefixo de radioamador. Quer dizer que eles também precisam seguir essa lei, né? Isso, não é porque astronauta é especial, tal, tá trabalhando no espaço, porque não, ele tem que fazer o exame e tem que tirar um indicativo, porque senão não fala no rádio. Olha, para você ter uma ideia da extrema importância do indicativo. Bom, a rodada continua aqui, daqui a pouquinho o Maurício vai dar uma demonstração para você que está em casa, batendo um papo com o pessoal. Esse pessoal são pessoas de várias partes do Brasil, assim como você já disse, né, Maurício? Eletro Rossi, venda de ferramentas elétricas, Bosch, Makita e outras. Completa a linha de produtos Lorenzetti, chuveiros, aquecedores, duchas e agora aquecedores a gás, materiais para cozinha e banheiro. Economize comprando nossos eletrodomésticos seminovos. Venda e assistência técnica autorizada de várias marcas. Retirando seu aparelho dentro do prazo estabelecido, você cliente recebe descontos incríveis. E para as firmas cadastradas, prazos e descontos especiais. Prestação de serviço Bradesco, recebimentos de boletos, saques e abertura de conta. Eletro Ross, Rua Rio Grande do Sul, 881, 353722 1424. Estes são apenas alguns de nossos clientes. Visão panorâmica. Oferecimento. Centro Educacional Infantil Arca de Noé. Matrículas abertas para crianças de 0 a 6 anos. Informações 3721-4913. Centro Educacional Infantil Arca de Noé. O futuro do seu filho começa aqui.
Estamos de volta com o programa Visão Panorâmica aqui pela sua TV Poços. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua nobre audiência. Quero mandar um abraço todo especial aqui pro grupo de pagode Toque de Inspiração. Esse grupo muito bacana que tem feito aí um belíssimo trabalho, né? No segmento aí de pagode gospel em Poços de Caldas, e em breve estaremos trazendo aqui no programa para contar essa história de pagode gospel. Será que é interessante? Será que tem qualidade? Você vai se surpreender muito em breve aqui no nosso programa. Um abraço também para a dupla Paulo Henrique e Daniel, sempre curtindo o nosso programa. Meus amigos, obrigado aí pela audiência de sempre. E também para o nosso humorista Poços Caldense, o Caixeiro do Riso. Um abraço para você, Giovanni. Obrigado pelo seu carinho de sempre também. Sempre ligadinho aqui no programa Visão Panorâmica. Você continua conhecendo um pouquinho mais da história do radioamadorismo no mundo com Maurício Beraldo aqui no Visão. Roda! A pessoa precisa ter o que em casa para começar? Qual que é o equipamento mínimo que a pessoa precisa ter, de repente, para ingressar nesse esquema do radioamadorismo após a licença, né, que é o indicativo? O equipamento mínimo, ele custa por volta de 400 a 500 reais. Mínimo? O equipamento mínimo. O que seria o equipamento mínimo? Seria um VHF desse que eu tenho aqui, um equipamento de VHF e UHF.